Falaremos sobre o tratamento da irritabilidade no transtorno do espectro do autismo, outros medicamentos antipsicóticos além da risperidona e do aripiprazol, e as funções do treinamento de gerenciamento dos pais. Vale a pena falar sobre alguns dos estudos de pesquisa sobre outros medicamentos antipsicóticos e como eles podem ser eficazes para a redução da irritabilidade no transtorno do espectro do autismo. Ao analisar a pesquisa de medicamentos antipsicóticos atípicos alternativos, vale a pena falar sobre a ziprasidona. Foi realizado um estudo aberto de 6 semanas, com 12 indivíduos com transtorno do espectro do autismo entre 8 e 20 anos de idade. Em dosagens entre 20 e 160 mil, 75% dos indivíduos apresentaram melhora na redução da irritabilidade. O resultado realmente interessante desse estudo aberto foi que os participantes não ganharam peso substancial. Isso faz com que a ziprasidona se destaque em comparação com outros medicamentos antipsicóticos atípicos para o tratamento da irritabilidade no autismo. Isso pode torná-lo uma boa opção a ser considerada em pacientes que ganham peso substancial com o tratamento usual, risperidona e aripiprazol. A olanzapina foi submetida a um estudo duplo cego controlado por placebo. Foi um estudo de 8 semanas com 11 pré-adolescentes. A dosagem média que os clínicos escolheram foi de 10 mg no 3 dos 6 pacientes que estavam tomando olanzapina tiveram melhora, em comparação com apenas 1 dos 5 que tomaram placebo. Esse foi um pequeno estudo, e o ganho de peso foi substancial com esse medicamento, 7,5 libras, com um desvio padrão de 4,8 libras. Os resultados são mais variados para a quetiapina. 4 estudos abertos, com resultados diferentes em termos de melhora. E um estudo de paliperidona, com 25 indivíduos, que foi aberto em 8 semanas. Os indivíduos tinham de 12 a 21 anos de idade, e 83% dos indivíduos tiveram resposta em uma dosagem média de 7,1 mg. Os participantes ganharam peso em uma média de 2,5 kg nesse estudo de 8 semanas, e a sedação foi o efeito colateral mais comum. Antes dos estudos com risperidona e aripiprazol, houve 2 estudos randomizados controlados com placebo sobre o haloperidol, que foi associado a uma melhora em vários sintomas em pacientes com transtorno do espectro do autismo, incluindo agressividade e irritabilidade. Os eventos adversos mais comuns com haloperidol incluíram distonias focais e discinesias, que estavam presentes em uma taxa mais alta nessa população de pacientes do que em estudos com medicamentos antipsicóticos atípicos. Outro estudo importante sobre o qual quero falar nesta sessão é um estudo complementar que o grupo HOOP fez com pacientes que estavam tomando risperidona para o tratamento de irritabilidade, pacientes com autismo. Esse foi um estudo com 124 indivíduos de 4 a 13 anos de idade, com transtorno do espectro do autismo, que apresentavam irritabilidade substancial. O que esse estudo analisou foi se a adição do treinamento de gerenciamento de pais resultou em benefícios adicionais em indivíduos que estavam tomando risperidona para o tratamento da irritabilidade. O treinamento de gerenciamento de pais consiste essencialmente em ensinar aos pais e cuidadores os conceitos centrais da terapia comportamental e da análise comportamental aplicada, o conceito de antecedente comportamento, consequência para entender o comportamento e, em seguida, usar o sistema de reforço estruturado para criar comportamentos, aprender novos comportamentos ou reduzir comportamentos problemáticos. O treinamento de gerenciamento dos pais foi realizado em reuniões com um dos pais uma vez por semana para ensinar os conceitos da terapia comportamental. As medidas de resultados incluíram a escala ABC Irritabilidade, usada na maioria desses estudos para medir a gravidade da irritabilidade, bem como o questionário de situações domésticas para ter uma noção da segurança e da natureza controlável dos comportamentos em casa. O que se constatou nesse estudo foi que as famílias que receberam treinamento em gerenciamento de pais tinham maior probabilidade de tomar doses menores de risperidona do que as famílias que estavam apenas recebendo risperidona sem treinamento em gerenciamento de pais, uma média de 2,26 ml em comparação com uma de 98 ml por dia, uma diferença significativa. Esse é apenas um lembrete para que os clínicos também avaliem se os pacientes estão ou não recebendo análise comportamental aplicada de alta qualidade ou tratamentos comportamentais em casa e na escola. Quando esses tratamentos comportamentais são oferecidos em casa, o clínico comportamental pode ensinar os pais e cuidadores a usar algumas dessas mesmas técnicas para gerenciar comportamentos, o que pode permitir dosagens menores de medicamentos. Voltando à abordagem clínica do tratamento da irritabilidade, a melhor evidência existe para a risperidona e o aripiprazol, mas conforme enfatizado nesta categoria, os médicos podem pensar no uso da ziprasidona para controlar a irritabilidade com menos risco de ganho de peso. Há evidências mais modestas para a quetiapina, a olanzapina e a paliperidona, e algumas evidências para o uso do haloperidol, embora com níveis mais altos de sintomas extrapiramidais. Principais pontos a serem levados para casa nesta sessão. Dados de estudos abertos no transtorno do espectro do autismo sugerem menor ganho de peso com a ziprasidona em comparação com outros medicamentos antipsicóticos atípicos. Considere a ziprasidona entre os tratamentos de primeira linha para a irritabilidade no transtorno do espectro do autismo, tendo em vista a redução do ganho de peso. Estudos sobre o haloperidol sugerem boa eficácia para o tratamento da irritabilidade no autismo,
mas taxas mais altas de efeitos colaterais de movimento em comparação com medicamentos antipsicóticos atípicos. O treinamento de gerenciamento dos pais ensina a eles os conceitos da terapia comportamental aplicada. Quando adicionado a um plano de tratamento, ele pode reduzir a dosagem de medicamentos necessária para obter efeito.